Bom dia, meu nome é Sandra Mello, sou professora de língua portuguesa aposentada, sou também a administradora pública aposentada e numeróloga cabalista atuante. Sou formada pelo Armazém da Energia, turma 12, e me sinto muito feliz. Fazer numerologia e ter o meu mapa foi um divisor de águas na minha vida. Eu me senti uma pessoa empoderada. Entendi muitas coisas que me aconteceram e hoje estou podendo ajudar muitas pessoas através do conhecimento que o mapa fornece para nós. Apesar de eu viver em uma cidade de cerca de 9.000 habitantes, eu já fiz mais de 60 mapas numerológicos. E seguindo a minha mestra Vanice Bonavigo, eu também tenho um caderninho que eu vou anotando os meus atendimentos. E hoje eu vou falar com vocês do que eu encontrei na prática das dívidas kármicas. Por que eu resolvi fazer isso? Porque justo no primeiro mapa que eu fiz para treinar, eu me deparei com a dívida kármica 13 da minha irmã, na data de nascimento e escondida na motivação. Eu fiquei muito apreensiva e comecei a pensar toda a nossa vida, toda a nossa convivência. Como as coisas são difíceis para ela. Sempre. Ela ficou viúva muito cedo. Ela é maníaca com limpeza. A casa dela não tem uma vírgula fora do lugar. Para vocês terem noção, ela não dorme com uma xícara suja na pia. Então eu vi o quanto essa dívida 13 é forte nela. Quando ela ficou viúva, ela foi morar com os meus pais, porque ela era completamente dependente do marido dela. Ela não sabia pagar uma água ou uma luz. Aí ela foi morar com meu pai. Meu pai também morreu. Então ela passa por perdas muito significativas. E ela é assim, nós vamos às lojas, eu não gosto de fazer compra com ela. Ela desce a loja inteira, olha e fala, não gostei de nada. Depois ela chega em casa e fala, sabe aquele primeiro que a moça, vou voltar lá. Quando ela volta lá, já vendeu. Então, tudo dela é mais difícil. Aí eu fui entender por quê. Ela tem 13 no nascimento e tem 13 escondido. E dos 60 mapas que eu fiz, 8 ou 9 deles têm dívida kármica que eu chamei de potencializada. Da minha irmã, 2,13. Do meu sobrinho, 2,16. Então, eu comecei a fazer anotações. No 16, o meu sobrinho, ele passou por experiências terríveis. Hoje ele tem vitiligo. E assim, ele se sente desconfortável. Mas quando eu passei para ele o mapa e que eu fui explicando, né, que ele não visse isso como sentença, porque não era, quando ele reencarnou, ele concordou em vir fazer esse resgate, aí ele mesmo começou a se colocar nessa posição e viu. Ele viveu um relacionamento super desigual que enfrentou muito preconceito, que a esposa dele, a primeira esposa dele, tinha o dobro da idade dele. Ele passa, assim, por muitos altos e baixos. Sabe a pessoa que hoje está cheia do dinheiro, leva cano demais da conta, assim,
constrói, sonha demais e de repente desmorona. 2,16, né, gente? Não é brincadeira, né? Porque a pessoa que em vidas passadas contraiu essa dívida, ela tá ligada ao orgulho, ao egocentrismo, e a pessoa não mediu esforço para conquistar. Então, hoje, ela passa por tudo isso, né? É menosprezada também, né? Ela se submete a tudo aquilo que ela fez, é a dívida que ela contraiu. A dívida 14 que eu fiz, que a pessoa tinha ela também potencializada no nascimento e no destino, é incrível, gente. É uma pessoa de posse, né? Mais ou menos, porque passou por muitas quedas por conta de abono. Abonou pessoas, teve que vender bens para pagar, porque a pessoa não pagou. Aí o dia que eu fui entregar o mapa, primeiro eu brinquei com ele, você empresta dinheiro? Ele falou assim, não, eu dou, porque quando eu empresto eu não recebo mesmo, então quando eu resolvo que eu vou doar, a pessoa me pede, eu dou, mas emprestar jamais, porque ninguém me paga. Aí ele me reclamou que foi traído muitas vezes, que as pessoas se aproximam muito dele para aproveitar, que a cada queda que ele tem, ele percebe que os amigos são poucos, que as pessoas se aproximam mais dele quando ele tem o que oferecer. Né, gente? Então, eu fui anotando tudo isso, tanto estou aqui com o meu caderninho, dando uma olhada de vez em quando, porque eu optei por falar dessas dívidas na prática. Porque nós temos aí já outras palestras falando das dívidas, discorrendo sobre as dívidas. Eu preferi pegar as dívidas que eu atendi e que eu constatei, né? E eu me esqueci, uma menina que eu atendi da dívida 16 potencializada, quando eu comecei a falar, né, da dívida, ela começou a chorar. Aí eu falei, mas por que, né? Ela não é daqui, eu não a conhecia. Ela é de uma cidade perto, me viu numa live e fez. Quando eu disse a ela do orgulho que envolvia essa dívida, ela falou, meu pai é preto e meu pai é negro e eu nunca aceitei ser filha dele. Isso me doía muito. Agora que eu estou, assim, aceitando mais. Eu falei, nossa, então agradeça, né? Tenha gratidão, agradeça. Diga que você é grata por ter nascido filha dele, que está te ajudando a cumprir a sua dívida 16. Olha, ela ficou muito impactada depois do que eu disse. E eu tive um retorno dela, deve fazer aí foi pouco antes de eu ter Covid, acho que eu fiz o mapa dela no começo de maio, final de abril, por aí. Ela me deu um feedback essa semana passada, me dizendo que a vida dela se transformou depois do mapa, que ela olha a vida com outro olhar. E que tinha mandado rezar uma missa para o pai dela que já tinha morrido, né? E ela nem ao velório foi. Então, eu acho que é muito forte essas dívidas, porém, quando a pessoa toma consciência, é como se ela tivesse um livramento. A minha irmã também. A minha irmã,
ela melhorou muito depois que ela tomou consciência dessa dívida potencializada, porque 13 duas vezes está potencializado, não é? A dívida 19, eu também atendi uma com dívida 19 duas vezes. É uma pessoa completamente instável. É ex-esposa de um sobrinho e ela é aquela pessoa que já teve tudo e não tem nada. E na mesma hora que ela não tem nada, não sei como, ela já tem de novo. E ela vive numa gangorra, num ir e vir, completamente instável. Ela é assim, vive passando a perna, inclusive nos filhos, sabe? Eu tenho a impressão de que ela não está cumprindo muito bem essa dívida, não. Isso eu estou falando aqui, porque pelas anotações que eu fiz, né? Ela continua persistindo no enriquecimento ilícito, na mentira, na enganação, sabe? E quando eu entreguei o mapa, ela riu. Ela falou, eu sei disso. Mas se eu sou assim, não vou mudar. Então, e outra coisa que eu percebi, ela não é intelectualmente desenvolvida, não estudou, nem nada. Então, o que eu percebi, as pessoas que eu entrego o mapa, que tem a dívida kármica e que eu dou consciência a elas disso, elas têm uma visão e conseguem trabalhar isso com elas mesmas. Porém, igual essa da dívida 19 potencializada, ela não tem estrutura. Assim, eu percebo que mesmo ela tendo a consciência de que ela tem essa dívida potencializada e que é uma dívida forte, né? Pelas atitudes dela, ela continua contraindo mais dívidas. Então, gente, assim, eu falei das dívidas na prática, de coisas que eu vivenciei aqui, atendendo nos mais de 60 mapas que eu já fiz. E eu sou muito grata ao Armazém de Energia, a minha professora Vanice, que me deu suporte para que eu pudesse ajudar tantas pessoas, inclusive a mim mesma, que passei por um Covid e que lá no hospital o que me ajudou foi realmente a numerologia. Começar de hora que eu fui internada, que eu olhei o número na porta da enfermaria, era 113. Na hora eu fiz a conta. Opa, deu 5. Não vou ficar aqui muito tempo, não. Né? E depois, quando eu fui melhorando, né? Eu comecei a fazer numerologia de todo mundo lá, assim, o básico, né? Número psíquico e número de destino. E isso me ajudou a vencer os meus 9 dias de internamento com 80% de pulmão comprometido e depois mais 40 dias na dependência do oxigênio num protocolo domiciliar. Então eu só tenho a agradecer. E aí deitada eu podia ler e estudar a numerologia. Gratidão, gratidão é o que me move hoje. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite.